o sexo esteve vinculado a alguns dos principais acontecimentos romanos. A violência sexual contra as mulheres sabinas no ano de 740 a.C. foi uma estratégia cuidadosamente executada na construção nacional. Para repor a escassa população de mulheres férteis, os romanos raptaram as mulheres e filhas dos povos sabinos, no episódio que ficou conhecido como Rapto das Sabinas. Pouco depois, o sexo teve papel importante no fim da monarquia e na fundação da república, e, depois, na restauração dessa república tão fundamental para a democracia romana. Mas afinal, o que se sabe sobre as predileções sexuais dos homens e mulheres da Roma antiga? Quais eram suas atitudes em relação ao sexo extraconjugal e aos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo? E quão escandalosos eram os imperadores romanos? É sobre essas questões que o vídeo de hoje falará. Muito se ouve falar sobre o sexo na Grécia Antiga, a sociedade que é conhecida por ter inventado a democracia, e que também se destaca por suas práticas sexuais, nas quais a homossexualidade, a masturbação e a prostituição eram hábitos comuns. No entanto, a Roma Antiga também possui características peculiares quando se diz respeito à vida sexual. Assim como a nossa sociedade, os romanos e latinos faziam sexo desde sempre. Mas, de acordo com o historiador romano Tito Livio, logo após a fundação de Roma, em 753 a.C., o sexo atingiu um nível político e histórico de extrema importância na história de Roma. O sexo foi vinculado a um importante desenvolvimento constitucional para o Estado romano. O primeiro caso foi o estupro de mulheres sabinas em 750 a.C., um exemplo cuidadosamente executado de construção de uma nação, em que os romanos reabasteceram seu suprimento cada vez menor de mulheres férteis, levando embora as mulheres e filhas dos vizinhos sabinos. O sexo foi usado pelos romanos como uma ferramenta importante para construir o Estado de Roma. A relação sexual logo passou a ser também uma relação política. Em muitos casos, o estupro foi uma forma de alcançar poder, como Lucrécia, que foi violentada por Sexto Tarquínio, após ter desempenhado papel essencial na instalação da República Romana. Como consequência, Lucrécia acabou se suicidando. Essa trágica morte em 510 a.C. significaria o fim da monarquia romana. A morte dela provocou uma rebelião que faria de Tarquínio o último rei de Roma. O destino da legendária nobre romana teve um papel-chave na transição do reino romano para a República Romana. Sexo para a maioria dos romanos era sem dúvida gratificante, mas também era um dever. Em geral, era provavelmente mais gratificante para os homens e mais um dever para as mulheres. Os homens se deliciavam em exibir sua masculinidade e proezas sexuais, enquanto as mulheres se submetiam ao parto em série, como se fosse uma linha de produção de bebês, idealmente meninos, para manter a linha familiar e manter o campo de batalha e as terras agrícolas repletas de recrutas. As meninas, por outro lado, eram caras e contribuíam pouco ou nada para a renda familiar. Além disso, um dia exigiriam um dote caro. Na verdade, o casamento em si era um assunto desigual. Segundo os homens, as mulheres que se casassem não deviam esperar nenhum prazer ou gozo. Elas se casavam simplesmente para procriar. Além disso, esperava-se que a esposa silenciosa e submissa fizesse vista grossa às infidelidades sexuais de seu marido, enquanto o homem podia ser mulherengo quanto quisesse, desde que a amante fosse solteira ou com um jovem de pouca idade. Bordéis, prostitutas e dançarinas era considerado algo justo, assim como manter relações homoafetivas com homens mais velhos, com uma única condição crucial: o homem deveria ser o ativo. Dessa forma, ele deveria fazer a penetração. E sim, a homossexualidade na Roma Antiga era aceita para aqueles do sexo masculino. Porém, existiam algumas regras, como a de que os homens deveriam sempre penetrar, pois os que eram penetrados não seriam dignos de respeito e menosprezados, conhecidos como efeminados. O sexo lésbico, por sua vez, era mal visto, já que nenhuma mulher deveria realizar a penetração. Elas eram conhecidas em latim como aquelas que esfregavam. No final da República, entretanto, o sexo ilícito e extraconjugal foi visto como prejudicial e desenfreado. Augusto,
como primeiro imperador, percebeu isso e, embora ele próprio não fosse avesso a pegar uma casada, ele tentou restaurar alguns dos valores familiares à moda antiga, criando leis que mantinham o casamento como instituição moral. A atividade sexual de Augusto foi, no entanto, facilmente eclipsada por sua filha rebelde, Júlia, que teria fornicado no próprio pódio de onde seu pai havia proferido suas leis moralistas. Para Júlia, a vida era uma festa. Ela teve muitos amantes e participou de muitas orgias. No fim, seu pai acabou exilando-a para a remota e sem homens ilha de Pandataria, na costa da Campânia. O marido de Júlia, seu meio-irmão Tibério, que sucedeu Augusto como imperador, seguia a moda do travestismo popularizada por Júlio César, que anos antes, quando tinha 20 anos, viveu como mulher na corte do rei Nicomedes IV, e mais tarde foi referido como a rainha da Bitínia, e também como o homem de toda mulher e a mulher de todo homem. O imperador Tibério se vestia de mulher durante suas desenfreadas celebrações em Capri, enquanto seu sucessor, o famoso Calígula, às vezes aparecia em banquetes fantasiado da deusa Vênus. Já o imperador Nero, atormentado por ter matado sua esposa grávida, quis substituí-la por alguém que se parecesse com ela, e encontrou Esporos, um jovem escravo a quem mandou castrar antes da boda. Nero, outro imperador famoso, teria tido uma relação incestuosa com sua mãe, Agripina. Ele também protagonizou os notórios banquetes de Tigelino. Envolto em pele de animais selvagens, ele era liberado de uma jaula para mutilar com a boca as genitálias de homens e mulheres presos a uma estaca. Dizia-se que Messalina, imperatriz de Cláudio, escapava discretamente da cama do marido enquanto ele dormia, para visitar um fétido bordel, o que lhe rendeu o título de Rainha das Prostitutas Imperiais. O autor romano Plínio diz que em uma orgia épica, Messalina desafiou uma prostituta veterana a uma maratona sexual de 24 horas. A imperatriz ganhou o desafio, após se relacionar com 25 homens. Em um nível mais mundano, o poeta Ovídio insistia que algumas mulheres da elite gostavam de um pouco de rude, um sentimento ecoado por Petrônio em seu Satiricon, um romance sobre a sociedade romana. Nesse romance, era descrito como algumas mulheres da classe alta ardiam com desejo por homens de classes inferiores, seja eles dançarinos, lixeiros ou gladiadores. O sexo também ocupou lugar de destaque na impressionante vida do imperador Heliogábalo. De acordo com o livro A História Augusta, uma coleção de biografias de imperadores romanos, de Adriano a Numeriano, com cada orifício de seu corpo tomado de luxúria, ele enviou agentes em busca de homens com pênis grandes para satisfazer suas paixões. O tamanho do órgão de um homem determinava o cargo que ele ocupava na administração. De acordo com essa coleção de livros, Heliogábalo ofereceu uma fortuna a qualquer médico que pudesse dar a ele genitais femininos permanentes. O comportamento dele provocou reação da guarda pretoriana e do Senado romano. E, em um complô tramado por sua própria avó, Heliogábalo foi assassinado quando tinha apenas 18 anos. Alguns historiadores cogitam a ideia de que ele possa ter sido transgênero. Em 525 d.C., já com a queda do Império Romano do Ocidente, o sexo continuava a ser um aspecto importante da vida romana. No Império Romano do Oriente, a imperatriz Teodora era 20 anos mais jovem do que seu marido, o imperador Justiniano. Ela havia trabalhado no bordel de Constantinopla antes do casamento, onde era protagonista de teatro burlesco obsceno. Em uma das peças, Teodora convidava os demais atores a fazerem sexo com ela no palco. Quando assumiu o posto de imperatriz, ela empreendeu uma série de reformas sociais para proteger as mulheres de abusos físicos, sexuais e de discriminação. Como vocês podem perceber, o sexo esteve presente desde o início da história de Roma. E, além das belas construções da grande expansão do Império, é difícil não comentarmos e pesquisarmos sobre a vida romana na cama. E como vocês podem perceber ao final desse vídeo, eles tinham uma vida sexual bem hardcore. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Se você quer ajudar o canal a receber notícias antecipadas e saber dos próximos capítulos, torne-se um membro, basta clicar aqui no botão Seja Membro embaixo desse vídeo.
Você também pode ajudar o canal através da nossa campanha no Apoia-se. No mais, é isso. Até mais!